Boa noite. Nossa aula é sobre Germinal, de um fulano chamado Émile Zola. Primeira, sempre um comentário pessoal. Lembro de ter dito para cada obra uma coisa diferente, pois então, que fique claro, este é dos livros o meu preferido. E naturalmente, quando eu digo que dos livros é o meu preferido, isso é estritamente subjetivo. É resultado da minha maneira de olhar o mundo. E, portanto, se você me perguntar por quê, eu direi muito mais por minha causa do que por causa do livro. O livro, ele é, claro, um clássico. Certamente estaria aí entre as 10 mais importantes obras de literatura já escritas. Mas a minha preferência, digamos, não tem a ver com isso. Germinal é literatura obrigatória de uma certa aproximação com o pensamento de esquerda do século XX. Não é? Em outras palavras, em época de movimento estudantil, a leitura de Germinal era degrau obrigatório dos debates e das discussões. De certa maneira, talvez seja a obra literária mais emblemática do pensamento socialista e anarquista do século XIX. E talvez seja a obra de literatura mais alinhada, não é, com, digamos, as causas mais profundas do pensamento de esquerda. Então, espero que tenham entendido. Já estão feitas as advertências antes de você comprar o livro. A obra, ela é um romance, né? E ela acontece, a história acontece ao longo do ano de 1865. Exatamente 100 anos antes de 1965. E a obra toda ela fala de uma situação concreta de trabalhadores mineiros do norte da França. Sabe que o norte da França, até hoje, é uma região altamente industrializada. E o norte da França, se você pegar aí a região de Lille, por exemplo, para ter uma noção, lá em cima, né? O norte da França é tradicionalmente um reduto, né, do Partido Comunista Francês e do PS, até hoje. Né? Então, enquanto o sul da França é rural, vinícola e aristocrático, eu penso aí na cidade de Bordeaux, no sudoeste, o norte da França é industrial, sindicalizado e de esquerda. Quando o presidente François Mitterrand ganha as eleições em 1981, isso é uma das
coisas mais emblemáticas da política do século XX, né? Porque o presidente Mitterrand era um presidente socialista. E ele chama para primeiro-ministro, logo de cara, um fulano chamado Pierre Mauroy. E Pierre Mauroy era um sindicalista de Lille, a moda de Lula, assim, um sindicalista, né, para primeiro-ministro. Depois, não deu muito certo lá, né, e Mitterrand chama um cara completamente diferente, um burguês super diplomado chamado Laurent Fabius, que depois muitos afirmam categoricamente ser filho bastardo de Mitterrand, porque o Mitterrand era até nisso espetacular. Ele não deixava passar, né? Há histórias fabulosas de como ele teria grampeado a rainha da Suécia no hotel em que ela estava com o rei, como que ele teria entrado no hotel, etc. E ninguém meio que refuta muito. Tigrão. Outro Tigrão é o rei da Espanha, né? E aparentemente se gostavam muito, porque há uma confraria entre esses caras, que são, não é comer qualquer uma, né? Mas nada disso tem a ver com o livro. Só para te dizer de umas simpatias que eu tenho. Então, o livro Germinal fala da vida dos mineiros no norte da França em 1865. É isso. E como era a vida dos mineiros no norte da França em 1865? Você pode imaginar. A vida era de uma indignidade crua. Para que as famílias pudessem se manter, todos tinham que trabalhar, inclusive crianças. A partir de 8, 9, 10 anos, já começavam a trabalhar na mina. Os salários eram infames, a expectativa de vida não passava de 40 anos, e a situação ao longo da vida era de doença, de degradação. As pessoas passavam quase o tempo inteiro no subterrâneo e não tinha a mídia mundial para ver o resgate quando acontecia algum acidente. Eles morriam lá e acabou, porque não tinha tubos supersônicos que tiravam as pessoas de lá. Eles simplesmente morriam e ponto. Então, a história é essa. É o nascimento do capitalismo, época de revolução industrial, a exploração do trabalho no nível mais radical, a vida do trabalhador não valia absolutamente nada, os lucros eram lucros extraordinários, e a diferença da vida da classe dominante, dos burgueses, dos donos das minas e dos trabalhadores, era uma diferença brutal. Conseguia superar a diferença que hoje ainda existe entre os donos das empresas e os seus funcionários colaboradores. Era ainda muito pior do que é hoje. De certa maneira, poderíamos dizer que os heróis daquela época não morreram completamente em vão. Uma ou outra coisinha melhorou. Muito bem. Então, dei o pano de fundo. Eu vou então fazer uma sinopse dos acontecimentos principais. Tenho aqui a minha cola, porque o número de nomes agora foi multiplicado por 20, né? Eu tenho aqui a minha cola e depois vamos tratar de como posicionar esse livro dentro de uma perspectiva que eu diria marxista de um lado e, por que não dizer, estética do outro lado. Então, por gentileza, acompanhem-me, né? Nós estamos aqui no chamado coração do movimento naturalista, né, na literatura, né? E eu espero aqui que você me acompanhe. Talvez a obra da literatura brasileira que mais corresponda a esse ícone do naturalismo, né, é o Cortiço,
de Aloysio de Azevedo, também a minha obra preferida da literatura brasileira. Também. Muito bem. A história toda é a história, o herói da trama é um fulano chamado Etienne Lantier, que é muito bacana, porque Etienne Lantier vai ser o herói de uma trama, que é Germinal, que está inscrita numa série de obras, né? Zola quis escrever várias obras que tivessem a ver umas com as outras, como se fosse uma série, assim, traçar um paralelo com Harry Potter, né? Tem vários episódios, tal. Também Germinal faz parte de uma série de obras. Eu recomendo de cara dessa série de obras Naná. Naná é irmã de Etienne Lantier. E Naná tem um livro só para ela. E é show de bola. Eu li quando eu era criança, Naná, que meu avô me deu, e nunca mais esqueci desse livro e já li várias vezes. Né? Então, mas o nosso assunto aqui é Germinal, porque Naná não é um clássico da literatura, e Germinal é. Muito bem. Etienne Lantier, acostume-se com esse nome. Muito bem. Etienne Lantier chega para procurar trabalho na mina de Montsou, no norte da França. E ele é abrigado por um fulano, não é? Cujo apelido é Bonnemort. A gozação é porque ele viveu já além da conta para um mineiro e já teria sobrevivido a muitos acidentes que normalmente não se sobrevive. Então, o apelido dele, Boa Morte, já dava conta do que da maneira como ele era entendido, uma espécie de anomalia, um fulano rabudo, entendeu? Que estava vivendo além da conta, e ele é abrigado por Bonnemort. Muito bem. O que acontece então? Esse Bonnemort, que na verdade é o chefe da família Maheu, né? Ele vai receber Etienne, mas, de certa maneira, num primeiro momento, vai dizer para Etienne que ali arrumar trabalho é difícil e tal. E Etienne acaba tendo uma certa dificuldade para arrumar trabalho, mas acaba encontrando trabalho na própria equipe de Bonnemort, do Maheu, e junto com eles dois, trabalharia um terceiro, um certo Chaval. Então, Bonnemort, Etienne e Chaval constituíam uma espécie de grupinho, né, ali trabalhando na mina. Então, eis aí a apresentação desses 3 primeiros personagens. Logo de cara, Etienne conhece uma certa Catherine, que é filha de Bonnemort, filha dos Maheu. E Catherine, num primeiro momento, de longe, Etienne achava que era homem. E precisou de um tempo para ele perceber tratar-se de uma mulher, porque nas minas as diferenças se borram. O uniforme é o mesmo, né? Não há diferença de tamanho de cabelo, não há nenhuma diferença cosmética, né? E até mesmo o jeito de se comportar vai se tornando semelhante. Na mina, o gênero desaparece. Frase de Zola. Então, Etienne levou tempo para perceber tratar-se de uma mulher. E o Etienne foi chegando, né, na Catherine, o que despertou o ciúme de Chaval. E num momento que o Etienne ia manifestar o seu apreço por Catherine, Chaval a abraça, e aí acaba a primeira parte do livro, que é uma espécie de apresentação das principais personagens. Né? Etienne, Maheu, Catherine, Chaval vão ser o núcleo duro dessa trama. Todos trabalhadores da mina de Montsou. Muito bem. No final já dessa primeira parte, Etienne é levado para um cabaré da cidade, onde os mineiros costumam ficar no final do dia, e esse cabaré era o lugar onde eles conversavam sobre as suas mazelas. E rapidamente Etienne começou a ouvir aqui e ali as reclamações pontuais dos mineiros sobre a vida que levavam. Eis aí
o primeiro ponto da obra. Na parte 2, Zola apresenta Grégoire. Grégoire é um dos acionistas da mina de Montsou. E Grégoire tem um sobrinho, que é o Deneulin. E o Deneulin, ele tem uma outra mina. Né? E é interessante porque o Deneulin, ele era o que nós podemos chamar de um capitalista mais lúcido. Se é que isso é possível. Mas é um cara um pouco mais preocupado com as questões sociais. E esse Deneulin tinha uma outra mina chamada Jean Bar. Então, o que acontece logo na segunda parte? O Deneulin, no afã de oferecer melhores condições aos trabalhadores, ele acabou diminuindo demais os lucros. E ele acabou tendo que pedir dinheiro para o primo Grégoire, dono da mina onde nós estamos situados. E o Grégoire diz, foda-se você, quis dar uma de demagogo, agora eu não vou te emprestar porra nenhuma. Se você quiser, eu compro a tua mina, mas eu não vou te ajudar porra nenhuma. O tal do Deneulin, ele tinha lido coisas ao longo da sua vida sobre como conseguir melhor rendimento do trabalhador, oferecendo a ele melhores condições de trabalho, etc, etc. E ele tinha essa veleidade atípica para o século XIX. E o próprio Zola já o coloca na posição de quase falido. Em outras palavras, querendo dizer, nesse sistema aí, para a coisa funcionar, é preciso ser asqueroso, é preciso carnificina, é preciso exploração radical do trabalho, porque se você quiser ser de fato gente fina, tá fudido, porque vai fracassar e não vai conseguir competir com aqueles que são os capitalistas mais selvagens, mais truculentos e mais trogloditas. Certo? Essa é a ideia. Então, tem uma hora que há uma rivalidade entre Montsou, a mina de Grégoire, e a mina de Deneulin. E a mina de Deneulin não sai pro pau com a mina de Grégoire. Por quê? Porque Grégoire explora mais o trabalhador e com isso tem mais lucro. E com isso, evidentemente, consegue rivalizar com vantagem em relação ao outro empresário. Muito bem. Vamos apresentar mais uma personagem. A senhora Maheu nos apresenta o nosso amigo Maigrat, que é o dono da mercearia. Por quê? Porque ela vai pedir comida ao Maigrat, ela não tem como pagar, pede fiado, o Maigrat não topa, né? Anote esse nome, é bem interessante o que vai acontecer com ele. O Maigrat, o dono do supermercado, né? Lugar onde vendia comida para o povo. E aí, então, a senhora Maheu, né, mulher do Bonnemort, vai pedir dinheiro para o Grégoire, o dono da mina. E o Grégoire diz que, por princípio, não dá dinheiro. Isso é contra. Mas ele deu umas roupas velhas para a mulher. Aí a mulher, com roupas velhas, nada podia negociar com o Maigrat a respeito de comida. Então, aí o Maigrat diz, tudo bem, eu te dou alguma coisa para você comer, mas eu gostaria que Catherine, sua filha, portanto, passasse por aqui. Então, você tem aí, um primeiro momento, o fulano, detentor da comida, condiciona viabilizar um pouco de comida através da troca de cópula, né? Com a filha. O trabalhador tem que entregar a filha para o sexo para poder comer. É a ideia do capítulo 2. Ok? Ainda no capítulo 2, nos é apresentado mais uma personagem. O senhor Hennebeau. H-E-N-N-E-B-E-A-U. Hennebeau. Que tem uma mulher. Quem é esse cara? É o diretor da mina.
Você vê que cada um ocupa um papel. Quem é o diretor da mina? É um idiota padrão. Que não é nem o dono do capital, mas é o capataz. Que luta para fazer triunfar os interesses do capital. Entende esse? O papel desse? Ele não é o que se beneficia, mas é o lacaio que está a serviço do dono do capital para manter os lucros do dono do capital. Tá certo? Esse é o diretor. Entendeu? Normalmente, eles costumam ser mais xiitas do que o dono do capital. Indivíduo particularmente escroto. E este cara tem uma mulher, e normalmente a mulher acompanha. A senhora Hennebeau. E o que a senhora Hennebeau fazia? Ela recebia suas amigas de Paris e levava para assistir a um espetáculo especial. Sabe qual era o espetáculo? É mostrar como viviam os mineiros. É um espetáculo degradante apresentado em forma de excursão para, de certa forma, entreter a corte da senhora Hennebeau. E quando... O livro é fantástico. E quando a senhora Hennebeau ia... Senhora Hennebeau, que nem dona da mina era, velho. Entendeu? O segundo escalão é foda. Eu odeio o segundo escalão. Eu odeio... Converse logo com quem manda, porque o segundo escalão é deprimente. É o pessoal que está debaixo do saco, entendeu? O segundo escalão é foda. Essa senhora Hennebeau, né? Quando ela ia para a mina mostrar como viviam os mineiros saíam para ver a corte passar. De tal maneira que nós assistíamos ali a um duplo espetáculo. Os mineiros eram um espetáculo degradante para a corte, e a corte era um espetáculo global, hollywoodiano, para os mineiros. E os mineiros tinham a chance de ver como é que os ricos se vestem, como é que o rico vive, mais ou menos como nas revistas de telenovela nos dias contemporâneos, não é? Para ver como é que vive, é como caras, né? Então, a própria classe alta ia lá para mostrar os seus vestidos, as suas roupas, etc. Então os mineiros saíam para a rua e se ofereciam a espetáculo e consumiam o espetáculo da classe dominante. Tá? Ficou claro isso aqui? Não. Então, a cena é descrita de maneira maravilhosa. Maravilhosa. A maneira como um é espetáculo para o outro. Né? Nós estamos falando num contexto de luta de classe, e de que maneira, do ponto de vista estético, uma classe se converte em espetáculo para a outra. Uma classe consome a outra classe. Né? A classe alta consome a classe baixa na degradação, uma espécie de Datena da época, né? E a classe baixa consome a classe alta como luxo, como eu poderia viver, etc. Uma espécie de Amaury Júnior, Joyce Pascovitch, né? Eu vou ver como vivem os ricos. Muito bem, é uma das coisas mais legais de ler, esse momento da visita que a senhora Hennebeau organizava, como se fosse, a comparação é de Zola, uma ida ao jardim zoológico. Rigorosamente. Olha, agora vem a casa daqueles lá. Olha como eles são desdentados. E aí apareciam todos sorrindo, com todas as crianças, né, na mais absoluta depauperação, etc. Então, cada casa é como se fosse uma jaula, não é? Em que cada família tinha a sua característica. Olha, aquele tem um olho só, aquele tem pereba na perna. Mostra a pereba na perna pra tia. E aí ele mesmo já mostrava, etc. e tal, entendeu? Professor, o senhor quer ainda que eu leia isso? Está me angustiando, etc. e tal. Não leia nada. Não falei nada. Eu só disse que é o meu preferido, né? Então, é muito interessante, porque depois de mostrar essa coisa, né, o Etienne vai dar uma volta. Porque, no final das contas, é o Etienne que nos conta como é que tudo isso acontece, né? E aí ele vai dar uma volta e ele ouve a abordagem de Chaval em Catherine.
E depois houve o estupro de Chaval em Catherine. Então Catherine, que já tinha sido currada por Maigrat, agora... Hã? Não tinha. O quê? Ela não tinha se oferecido por Maigrat. Não. Não, ele queria, mas ela não deixou. Não. Aí é uma questão de interpretação. Mas a partir do momento que houve a troca de alimento por... não há o relato, certo? Mas a suposição, a meu ver, é evidente. De qualquer maneira, a segunda bimbada não desejada é com o Chaval. Então, eu acho que aí acaba o segundo capítulo, cada um com suas interpretações. De qualquer maneira, o importante é o pano de fundo geral da coisa, de excrescência completa e absoluta. A parte 3 começa com Etienne conhecendo o nosso amigo Souvarine. E Souvarine é um intelectual. Né? Souvarine traz ideias de longe. Né? Souvarine ele faz o papel do Bakounine. Né? Na verdade, ele é o anarquista. E ele é o intelectual anarquista. Né? Essa personagem é muito importante, porque no final das contas Etienne aprende muito com ele. Né? E Etienne está forjando e preparando uma liderança, né? Uma liderança de classe. E a convivência com Souvarine é uma convivência que dá a ele instrumentos teóricos de análise da sociedade da época muito interessantes. Então eu acho que eis aí mais uma personagem importante que entra aí. E aí um dos filhos do Maheu se casa, que é o Zacharie, e o nosso amigo Etienne vai morar na casa dos Maheu e se aproxima definitivamente de Catherine, mas Catherine se encontra com Chaval. Né? Ela tem um caso com Chaval. Muito bem. Nesse capítulo 3, acontece um episódio muito marcante, que é uma redução do salário. Né? A mina adota um artifício para reduzir salário, com pretexto de uma nova forma de pagamento, e isso aguça o descontentamento geral, e nós estamos, de certa maneira, caminhando para um enfrentamento. A situação de fome é avançada, a situação de fome é radical, os salários ainda foram reduzidos, o tal do dono do supermercado não favorece comida, a situação de fome se agudiza, né? E, de certa maneira, a última cena dessa parte 3, o Chaval, cheio de ciúme de Catherine, vai com Catherine para a mina concorrente, né? Sobre a qual eu já falei, aquela um pouco mais modernosa, né? E, de certa maneira, Etienne assiste à partida de Catherine, que vai embora com o nosso amigo Chaval. Muito bem. Nós estamos na iminência da greve. Ocorre uma primeira reunião com o diretor tira um sarro dos caras, vai lá o Bonnemort, o Maheu, dizer, nós estamos fodidos aqui, velho, nós vamos tudo morrer, nós estamos com fome, a nossa vida aqui é uma bosta. O cara pega e fala, eu vou levar isso aí lá pro dono, ver o que a gente consegue, mas meio que se esquiva, não toma deliberação nenhuma, e o que acontece nessa parte 4, o que acontece de realmente decisivo é que é deflagrada a greve com a liderança de Etienne. E então, Etienne, que tinha feito uma espécie de fundo de greve, consegue deflagrar a greve e, de certa maneira, com algum sucesso, bloquear o funcionamento da mina Montsou. Então, eis aí um ponto importante da obra, o mais importante da obra. A partir de agora, a obra vai ser a gestão do processo de greve. Muitos são os detalhes, né, que eu vou mais rapidamente passar, né, mas um dos detalhes é o fato de que os trabalhadores
da outra mina não fizeram greve, porque as condições não eram tão ruins, lá onde trabalhava o Chaval. E aí então o pessoal dessa mina foi lá constranger a greve da outra mina. Essa passagem é uma passagem muito importante da obra, né? Por quê? Porque, de certa maneira, o pessoal, pela força, toma a mina e os trabalhadores que continuaram trabalhando são taxados de traidores, são obrigados a sair da mina e passar por uma espécie de corredor polonês assim, né, que aqueles trabalhadores fizeram para submeter à humilhação pública aqueles que continuaram trabalhando. Esse episódio foi um episódio que deu muita força política para o Etienne e para o movimento. E aí eles tentaram fazer isso em outras minas com relativo sucesso, mas a fome aumentava, o inverno estava chegando, nós estávamos nos aproximando de janeiro, o frio era terrível, as pessoas... E aí ele retrata, né, a questão das crianças. Né? As crianças... porque é tudo uma questão... A liderança do Etienne dependia do sucesso da empreitada, mas um sucesso rápido, porque não dava mais para continuar com aqueles recursos. Né? E tem episódios fantásticos, como um dos filhos do Maheu, um que tinha se acidentado, e ele tinha um túnel onde ele se escondia. E aquele era um esconderijo que aquele menino tinha para fugir do mundo. Né? E o esconderijo era debaixo da terra. Um esconderijo que depois o próprio Etienne ia usar para fugir de perseguição. Ele falou, por que você esconde aqui? Não, eu quero... É muito interessante, né? A maneira como ele aborda o imaginário infantil em condições tão miseráveis de existência. Também vale a pena essa análise que é muito bacana. Finalmente, eles voltam para Montsou, no sentido de fazer um cerco definitivo e conseguir de uma vez por todas novas condições de trabalho. Né? E aí o que acontece? É muito interessante, porque um dos episódios é um momento em que eles cercam a casa do diretor, né? O pessoal da classe dominante se refugia, percebe a violência e a truculência do movimento. Aí o Etienne, para evitar maiores desgraças, canaliza a coisa para o Maigrat. O Maigrat acaba se acidentando e morrendo. E as mulheres, sobretudo, tinham ódio do Maigrat. E aí cortam as genitálias dele como símbolo da vitória daquele movimento revolucionário. Não é muito interessante isso. O guardião da comida tem a sua genitália amputada pelas mulheres famintas do movimento dos trabalhadores, né? Dos sem terra, não é? Porque são os sem terra, de 1865, né? São esses mesmos. E aí então, o que acontece? De certa maneira, você tem ali um monte de situações periclitantes, um monte de situações de muita tensão, porque as pessoas trabalham debaixo da terra, situações de acidente, de inundação, alguns morrem, outros conseguem escapar, no final vem a polícia e há um enfrentamento definitivo entre as forças armadas e os mineiros. E Etienne não consegue impedir que eles avancem sobre as forças armadas, mesmo sabendo que não ia dar certo, e as forças armadas contra homens desarmados, e as forças armadas, claro, fazem o papel de protetores da classe dominante e dizimam os revoltosos mineiros. São muitos os que tomam, muitos outros feridos, e aí, de certa maneira, do ponto de vista, eu diria, de força física, o movimento acabou. A coisa avança para um ponto em que, no final, num determinado momento, o Etienne mata Chaval, em seguida ele faz amor com Catherine pela primeira vez, Catherine morre
minutos depois, ou horas depois, dessa bimbada única, não é? E finalmente, depois de achados e perdidos, Etienne é um dos únicos que termina com vida daquele movimento, volta para Paris, o diretor é condecorado no Palácio Élysée, e Etienne volta para Paris, volta querendo esquecer tudo que viveu, volta para Paris com muita esperança, porque está convencido de que aquele fracasso só não passa de um fracasso episódico, que a revolução é inexorável e que haverá um momento que os trabalhadores miseráveis não se curvarão e enfrentarão de igual para igual as forças da ordem, né, as forças da ordem capitalista, e acabarão triunfando. É um pouco como eu resumo isso, não interessa dar mais detalhes, porque o livro é interminável em detalhes narrativos da indignidade da vida. Muito bem. A parte literária foi apresentada, vamos ao que interessa. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que Zola é um pensador naturalista. E, portanto, Zola tinha um entendimento da arte tipicamente naturalista. Então, eu queria que você entendesse que aqui você tem vários eixos que se cruzam e que são importantes para você entender as distintas concepções de arte e as distintas concepções do papel da arte, né, na vida social. Eu vou começar então com as distintas concepções de arte. O que era a arte para Platão? A arte para Platão, ela está maravilhosamente explicada, né, num famoso episódio, que é o episódio da cama. Platão tinha um entendimento da arte muito negativo. E por quê? Porque Platão estava convencido de que a arte é uma atividade humana na contramão da verdade. De certa maneira, o artista percorre o caminho no sentido oposto ao do filósofo. Por quê? Olha! Porque quando você vê uma coisa no mundo, na filosofia de Platão, isso que você está vendo é uma experiência sensorial. É o que a visão do corpo te permite ver. E essa experiência sensorial é, segundo Platão, ilusória. Porque o corpo falseia, e o exemplo que ele dá é o exemplo de uma cama. Você olha a cama de um lado, ela parece de um jeito, você olha a cama do outro lado, ela parece de outro jeito, e dependendo da posição que você tiver, a cama terá 1000 jeitos, parecerá de 1000 jeitos diferentes, e você sabe que a filosofia tem horror ao plural. Tudo que é múltiplo parece falso. A filosofia está absolutamente convencida que se existe verdade, ela é uma só. Então tudo que é diversidade é próxima do erro. Ora, o filósofo também olha a cama. Só que o filósofo sai da cama e vai para a ideia de cama, que é racional, que projeta aquela cama, que é uma só, que é a ideia de cama, a cama perfeita, uma única ideia de cama,
que é a verdade da cama ou a essência da cama, a camicidade. Aquilo que toda cama tem que ter para ser cama. É a ideia de cama. Entendeu isso? Se você quiser, façamos com galinha. Se aparecer uma galinha aqui, todos reconhecerão a galinha? Como galinha? Estou perguntando. Reconhece uma galinha? Já viu a galinha que entrou aqui? Já viu ou não? Não, que imaginária. A galinha entrou. Você já viu a galinha antes? Não. Precisa ter visto para reconhecer como galinha? Como caralhos você reconhece uma galinha que você nunca viu como sendo galinha? Dirá Platão, porque você tem a ideia de galinha. E é porque você tem a ideia de galinha que você reconhece aquela unidade de galinha como tendo nela a essência da galinha. É a galinicidade. Esse é o caminho que faz o filósofo. O que faz o pintor da galinha? Vai para o caminho oposto. Pega uma galinha sensível, digo, percebida pelos sentidos, e ao invés de ir para a ideia de galinha, pinta a galinha percebida pelos sentidos. Então já pega uma sombra e faz uma bosta ainda maior do que aquela sombra que ele viu. Você percebeu? Então aquela galinha já é horrível, já é um monstro, já é uma ilusão. O pintor pega aquela ilusão e ilude ao quadrado e faz uma coisa pior do que a galinha percebida. Então, enquanto o filósofo vai para a verdade, o pintor vai para a ilusão ao quadrado. O artista é o falseador do falseador. O artista é o ilusionista. O artista é aquele que faz um plus a mais de ilusão. Você percebeu? É o que falseia em estado puro. É o picareta. Entendeu? O filósofo vai para a verdade da galinha. E o artista vai para a deformação radical da galinha, cubista da galinha. Pega a galinha e ainda estupra a galinha ainda mais. Entendeu? Então é isso. Então quer dizer, o artista vive na ignorância, na ilusão, na mentira. E o filósofo na verdade. Portanto, entre o artista e o filósofo, há vocês, que não são nenhum nem outro. Ainda é melhor do que ser artista. É ser trouxa. Porque o artista é um trouxa que se acha. Então é terrível o artista. Eu estou falando que é Platão que está falando. Não vai sair por aí dizendo que sou eu que estou dizendo. Então, toda vez que o Platão pega o artista e põe no diálogo dele, ele ridiculariza o artista a não poder mais. Tá certo? É o caso do banquete, onde Aristófanes era artista. Ele faz do artista um imbecil absoluto. Muito bem. O que o Aristóteles acha da arte? Dando um curso de estética para poder chegar na estética do Zola. O que o Aristóteles acha da arte? Você se lembra que Aristóteles é um pensador que parte de uma premissa muito importante. A premissa de que as partes que nós encontramos fazem parte de um todo ordenado e organizado chamado cosmos. E que essas partes têm uma finalidade. E é por isso que elas existem. Então, na verdade, toda vez que você quer conhecer alguma coisa no mundo, para Aristóteles, você tem que identificar para que aquilo serve. Qual é a sua finalidade? Qual é a sua causa final? Porque é exatamente aí que você vai entender qual é o papel daquilo no universo. Entendeu? Professor Clóvis, o que você tem que conhecer do professor Clóvis? Você tem que conhecer que ele nasceu para dar aula. E é dando aula que ele participa do universo. Basta? Basta. O resto é secundário. Porque é isso que importa. A finalidade é o que importa conhecer. O universo é o todo
das microengrenagens que nós podemos encontrar com os sentidos. Então, qual é o papel do artista? O papel do artista é fazer da obra de arte um microcosmo. Em outras palavras, é apresentar a ordem cósmica em miniatura. É apresentar a ordem cósmica num pedaço material que ele possa trabalhar, num certo suporte. Certo? O trabalho do artista é o trabalho de traduzir a ordem universal para um suporte humanamente apreensível. Tá claro? E é por isso, então, que a arte aristotélica tem uma enorme importância didática. Em outras palavras, graças ao artista, é possível ter um acesso mais fácil a um universo que nele mesmo é impossível de aprender como ordenado. Mas o artista é uma espécie de simulador da ordem universal em pequenos tamanhos. Tá certo? É um produtor do microcosmo. Então, o artista facilita a sua vida. É um didata. Então, eu não sei se você percebeu, mas enquanto Platão achava o artista uma merda, Aristóteles achava o artista um belo de um professor. Tá claro? Não é à toa que tem o famoso quadro do Platão olhando para cima e o Aristóteles olhando para baixo. Embora fossem professor e aluno, têm pensamentos divergentes sobre quase tudo. Sobre a arte, absolutamente divergentes. A estética platônica, a arte platônica é a arte do engano, a arte aristotélica é a arte da didática. Tá claro? Essas são as palavras que melhor apontam e traduzem o entendimento do artista para esses dois filósofos. Ficou claro? Show de bola? Muito bem. A terceira grande reflexão sobre a arte é de Agostinho. E essa reflexão de Agostinho sobre a arte é chamada de estética neoplatônica. Qual é a ideia? A ideia é bem legal. A ideia é que o artista não é um falseador do mundo. Bom, o artista também não é um tradutor do universo em pequenos suportes. Ponto. Porque senão ele seria um dos outros dois. Mas quando o artista se manifesta, ele revela a si mesmo. E, portanto, a arte é explicativa do artista. A arte é reveladora da sensibilidade do artista. A arte é indicativa do olhar do artista sobre o mundo. A arte, portanto, é aquilo que permite que nós saibamos de que maneira o artista se relaciona com o mundo, se deixa afetar pelo mundo, se alegra ou se entristece com o mundo e assim por diante. Então, veja só, qual é o problema de Platão e Aristóteles? Os dois pensavam a arte a partir da relação da arte com o seu objeto, com o universo. Agostinho pensa a relação da arte com o artista. A arte é o que mostra o artista. Então, se o artista pinta alguma coisa, a relação do que ele pintou com o mundo é uma relação idiota. É uma relação sem sentido. O que importa é a relação do que ele pintou com ele próprio. Estética neoplatônica. Ficou claro até aqui? Show de bola essas perspectivas, não? Espetaculares. Claro. Porque o vento tem a ver com a germinação, que tem a ver com a coisa, que tem a ver com o sapo, aí a chuva chove, o sapo coisa, a coisa cresce, não sei o que, entendeu? Então, de certa maneira, cabe ao artista mostrar de que maneira as ocorrências do universo estão encadeadas entre si. Agostinho. A pintura daquela época não mostrava nada, não falava nada do sentimento do artista. Onde ele pescou isso? Era muito distante, mas ela não percebia o artista.
uma coisa é a arte, a outra coisa é a filosofia da arte. Então, né, entendeu? O que ele está querendo dizer é que, independentemente do que você encontrar, aquilo ali, mais ou menos travestido, é, na verdade, a sensibilidade do artista apresentada de forma codificada, mais ou menos mascarada, etc, etc. Mas o que importa é você estudar a relação com o artista. Então, eu queria te dizer que a estética platônica nada tem a ver com a estética neoplatônica. São os chavões, né, da estética. A estética platônica é de um olhar absolutamente corrosivo para o artista em relação à verdade daquilo que ele propõe. A estética aristotélica é de um professor. E a estética neoplatônica é de alguém que fala sobre si mesmo. Muito bem. Estamos chegando. É exatamente nesse ponto que vale a pena apresentar a diferença entre o realismo e o naturalismo. Eu apresento essa diferença no que diz respeito à própria concepção de arte. O realista é fortemente influenciado pelo positivismo da época. Em outras palavras, o realista é aquele que faz arte para contar como o mundo é. Aliás, a própria palavra realismo já dá conta disso. O realista faz arte para contar como o mundo é. Então, o realista, ele se anula como artista em nome da obra realista. Em outras palavras, a estética realista é a estética de anulação da subjetividade do artista em nome da objetividade da obra. Nós poderíamos dizer, então, que a estética realista se aproxima da perspectiva aristotélica de arte com uma diferença. A diferença é que os realistas já sabiam que o universo não é cósmico, nem ordenado, nem porra nenhuma, e, portanto, você mostra o mundo como ele é, só que, quando Aristóteles pensava em mostrar o mundo como ele é, ele achava o mundo bom. O vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia, a girafa girafeia, está tudo encadeado. Quando o realista mostra o mundo como ele é, normalmente ele acha o mundo medonho. E não tem ordem nenhuma, não tem lógica nenhuma, é um caos, é medonho, é malvado, é escroto, e eu vou objetivamente retratar o mundo como ele é. Ponto. Realismo. E o naturalismo? Nada disso. E por quê? Porque a estética naturalista parte da mesma premissa que o mundo é uma bosta. Só que o artista naturalista, ele, quando faz arte, conta o mundo ao seu modo. Aceita a subjetividade da sua produção. O artista naturalista é aquele que admite que o que ele está mostrando ali é o seu olhar sobre aquela história. E assim é Zola. Em outras palavras, se você quiser fazer a filiação, né? O naturalismo é a atualização do século XIX da estética neoplatônica de Agostinho. O artista vai lá e conta o que ele viu. O artista não é um cientista objetivo da realidade, mas ao contrário, ele aceita que toda a sua arte é uma produção dos seus encantos, das suas alegrias, das suas tristezas e assim por diante. E é por isso que Zola, para escrever Germinal, morou numa mina. E conta que morou numa mina. E conta que toda a obra tem a ver com as suas repugnâncias, as suas tristezas, as suas idiosincrasias em relação àquilo que ele viu.
Se Germinal fosse uma obra realista, o autor ficaria fora e colocaria aquilo como se fosse um relatório para a CAPES, né? Para o CNPq. Você entendeu? Uma coisa neutra, asséptica e higienizada. Mas não é o que Zola faz. Zola chega e diz, este é o meu olhar. Este aqui é o meu ponto de vista. E isto aqui, se eu destaquei isto ou aquilo, não é porque objetivamente é assim. É porque isto me chamou mais atenção. Então, quem está contando sou eu. Sim. Isso! Isso! Você se antecipou em 1 minuto. Mas já que você já falou, então está dito. Então, Stendhal também. Você percebeu? Então, sim, de certa maneira sim. Em outras palavras, mas Flaubert é o melhor exemplo. Entendeu? É uma estética higienizada. Eu não tenho nada com isso. Entendeu? A estética realista é a estética que o artista aconteceu, virou manchete, entendeu? O que pinta de novo, pinta na tela da Globo. Eu não tenho nada com isso. Mostra o mundo como ele é, tá certo? A estética naturalista, o mundo como ele é, eu não sei. O que eu estou contando é o que eu vi, o que eu senti e a maneira como eu interpretei as coisas. Eis aí o naturalismo de Zola. Germinal é o seu olhar sobre a mina, e não a mina como ela é. Porque para um naturalista, isso de mostrar a mina como ela é uma impossibilidade. Toda vez que você vai olhar para o mundo, você já olha o mundo com as tuas vísceras, com os teus cálculos renais, com as tuas herpes zoster, etc. Beleza? É impossível tirar a herpes zoster para poder olhar objetivamente o mundo. Entendeu? Tá certo? Vamos lá então? Olha, só retomando, para a gente não se perder. Para Platão, você se lembra, o artista te leva ao engano do engano. É o erro do erro, a ilusão da ilusão. É uma radicalização da falsidade. Para Aristóteles, o artista explica o universo em miniatura. Para Agostinho, o artista fala de si, descobre-se, revela-se, mostra-se através da arte. Muito bem, perspectiva realista é uma perspectiva científica da arte. O mundo como ele é, e o artista objetivamente, jornalisticamente, cientificamente apresenta. Muito bem. Mais uma perspectiva de arte que eu acho muito legal, que é de Diderot. Diderot, lembra o enciclopedista Diderot, Diderot. E o que Diderot diz? Olha que legal. A arte tem uma função pedagógica. Porque a arte permite relações de sentido que não estão presentes no mundo. Em outras palavras, perspectiva nada realista, a arte permite que o artista faça associações que ele não encontra no mundo. Portanto, a arte transcende o mundo. A arte vai além da mimesis, vai além da imitação. A arte supera a imitação, porque a arte faz existir o que no mundo não existiria nunca. Portanto, a arte é uma espécie de sobremundo, porque é mundo, a arte é mundo. Só que é mundo que vai além do mundo. Graças à arte, o artista pode costurar relações completamente absurdas no mundo real. Em outras palavras, o papel do artista é um papel de
de fazer exercitar a psique, a inteligência, né, para além do que acontece, para além da realidade, para além do mundo. Diderot ainda diz, reduzir a arte ao realismo é apequená-la ao jornalismo. E a arte vai muito além do que o mundo é. E mais do que isso, se a arte vale alguma coisa, é por mostrar o que o mundo não é. E não o que o mundo é. Então, você percebeu? Quando Diderot diz que o artista tem uma função pedagógica, você lembra de Aristóteles. Só que na hora que ele vai falar da função pedagógica, não tem nada a ver com Aristóteles. Porque Aristóteles achava que o universo cabe pequenininho, né? Então tem que mostrar pequenininho. Isso não tem nada a ver com mostrar o universo. Muito pelo contrário. Você vai ensinar o cara a elocubrar, ensinar o cara a intuir, ensinar o cara a encontrar relações de sentido que no mundo estão totalmente excluídas. Ficou claro? Está certa essa perspectiva? Show de bola. E a última concepção de arte que eu gostaria de citar é de um fulano chamado Brecht. E qual é a perspectiva? A arte é uma produção ideológica que busca a dominação e a escravidão. A arte é mais um artifício das classes dominantes para escravizar e subjugar os dominados. A arte no sistema capitalista é uma produção burguesa para enganar, para alienar, para fazer acreditar no que não é. Comparando Brecht com Zola. Zola é um naturalista. E o que Zola faz? Vai lá na mina, mora na mina, vive na mina e faz aquilo que hoje nós chamamos de observação participativa. Se você entrar num mestrado ou num doutorado em ciências humanas, você vai apresentar um projeto. E esse projeto tem objeto, método, justificativa e tal. E um dos métodos que você pode usar é observação participativa. O que é isso? Vamos imaginar que você queira estudar o comportamento do publicitário. Um método que você pode usar é passar um questionário e mandar para as agências. O outro método que você pode usar é tirar o publicitário da agência, levá-lo para o América e conversar com ele, deixar ele falar sobre o trabalho dele. Certo? Entrevista em profundidade. Certo? O outro método que você pode usar é reunir 30 publicitários em torno de uma mesa e deixar eles debaterem sobre o próprio trabalho. Chama grupo focal. E outro método que você pode usar é ir na agência, fingir-se de poste ou de abajur e ficar anotando tudo que você vê. Isso chama-se observação participativa. Ficou claro? Pois o Émile Zola o que faz é isso. Vai na mina e fica anotando tudo que ele vê. Só que é um olhar. Assumidamente um olhar. Então, você percebe que dentro dessa perspectiva naturalista, ele assume a subjetividade da sua produção, ele assume os afetos da sua produção e ele, de certa maneira, admite que a obra germinal é, de certa forma, um retrato do que ele achou daquela experiência. Muito bem. Eu queria fazer uma comparação entre realismo e naturalismo, que é uma divisão na arte, queria fazer na ciência. O positivismo na ciência tem a pretensão de mostrar o mundo como ele é.
certa maneira, as ciências sociais importaram das ciências duras uma série de técnicas metodológicas para conseguir esse resultado. O questionário é um, né? Com o questionário você quantifica e consegue gráficos, tabelas, etc., dando a impressão que você, cientista, está estudando a sociedade como ela é, e qualquer um no seu lugar chegaria aos mesmos resultados. Muito bem. Mas é possível fazer um outro tipo de sociologia. Eu não estou falando de arte, não. Eu estou falando de ciência. Quem diz isso são os pensadores pós-modernos. Eles acham que essa tentativa de estudar a realidade sem se molhar, estudar a realidade sem assumir a parte que é a sua no processo, estudar a realidade sem assumir que quem está vendo aquilo é você, é uma tentativa inócua. E o pesquisador pós-moderno, o que ele faz é assumir a sua parte nesse latifúndio. É assumir que ele é um olho ali dentro. E é assumir que ele tem uma história e uma trajetória, gostos, prazeres, alegrias e tristezas. E assumir que o que ele vai dizer, como resultado da ciência, é o seu olhar sobre aquilo que ele viu. A produção pós-moderna é fruto de um encontro. Então eu gostaria de te mostrar o quanto o naturalismo de Zola é precursor de um jeito pós-moderno de entender o mundo. E vai encontrar também na filosofia de Nietzsche um ponto de suporte importantíssimo. Em outras palavras, né, toda a pós-modernidade de Lyotard, de Vátimo, de Maffezoli, de Lipovetsky, etc., é herança de uma proposta filosófica nietzschiana e estética de Zola, naturalista. Perspectiva de que você, quando fala do mundo, quem está falando é você e foda-se. Tá claro? Então, quer dizer, poderíamos encontrar também essa mesma separação no jornalismo. De um lado você tem o jornalismo clássico, que é o jornalismo neutro, objetivo, imparcial, esse que você mais conhece. E de outro lado você tem um outro jornalismo chamado de New Journalism, onde o repórter assume que é ele que foi lá, ele que fez a reportagem, ele que olhou, ele que fez, ele que costurou, que outro que fosse no seu lugar faria totalmente diferente. Não sei se você entendeu. A mesma divisão que você tem na arte, você tem na ciência, você tem no jornalismo. E você tem, provavelmente, em muitas outras áreas. Eu citaria o caso do direito. No direito você pode ter uma postura dogmática, positivista, que é aquela assim, que eu aplico a lei, sou um aplicador do direito, e qualquer um no meu lugar pega o caso, encaixa na lei e resolve o problema. Mas você pode fazer o direito de maneira diferente, botando o seu dedo, assumindo, né, a sua participação no processo. Ser um juiz menos higiênico, menos servil, né, menos preocupado com a pureza do dogmatismo. Ora, eu queria observar, né, que, de certa maneira, quando Zola escreve Germinal, ele está absolutamente convencido de que a arte que ele faz é um instrumento pró-revolucionário. Que a arte que ele faz é uma arte engajada numa luta de classe. Ele está convencido de que o seu trabalho artístico é um trabalho de denúncia da dominação de classe. Ele está convencido, portanto, que ele está divulgando uma nova maneira de pensar o mundo, etc, etc, etc. Ora, o que dirão os brechtianos? Toda arte, seja ela qual for, mesmo quando denuncia o mundo e as suas injustiças,
não passa de uma articulação ideológica de reprodução das relações de dominação. Então, eu queria mostrar para você o quanto aqui há uma cisão na maneira de entender o papel da arte no processo, que é uma cisão importantíssima. Em outras palavras, para Brecht, no sistema capitalista, toda arte é burguesa. E, portanto, toda arte atende aos propósitos burgueses de reprodução da dominação de classe. Então, vai aqui uma observação sobre esse papel. Eu acho que todos vocês devem imaginar que o burguês é o dono da propriedade privada dos meios de produção. O proletário é aquele que vende a sua força de trabalho. E todos vocês devem imaginar que essa relação é uma relação injusta. O trabalho é pago aquém do que deveria e, portanto, existe uma exploração que é própria do sistema. Essa exploração própria do sistema faz com que o burguês enriqueça e o proletário empobreça. Muito bem. A pergunta que qualquer um poderia fazer é: por que caralhos esse aqui, que está em maior número, não quebra a cara desse aqui? A resposta que muitos poderiam dar é que esse aqui controla a polícia. O que é verdade. Todas as instituições do Estado existem para proteger a burguesia. Mas ainda assim se poderia perguntar: haja polícia para segurar todo mundo? O PCC em São Paulo e os acontecimentos recentes no Rio de Janeiro mostram que rapidinho 2 ou 3 colocam todo o sistema de segurança em polvorosa. Você imagina se todo mundo resolver sair pro pau, com bica. E como graças ao presidente Lula todo mundo viaja de avião, com bica não dará conta. As pessoas se agarrarão nas rodas dos aviões e morrerão na hora que puxarem o trem de pouso, esmagadas. Não vai dar certo. Professor, o senhor tem delírios. Um psicanalista se divertiria. O senhor não precisa de psicanalista. Basta um bípede. É isso mesmo. Meus sonhos. Então como é que faz para dar porrada nesses caras? Por que eles seguram a onda? Justamente porque eles não precisam dar porrada quase nunca. Por que eles não precisam dar porrada quase nunca? Quando é que você não precisa dar porrada em quem você domina? Quando aquele que você domina não percebe. E por que ele não percebe? Porque, de certa maneira, compartilham, concordam, coincidem na hora de interpretar o mundo, atribuir valor às coisas e decidir sobre o que é certo e o que é errado. Não precisa bater. Basta que o cara concorde. Escuta, eu vou te explorar. Você concorda? Concordo. Vou te explorar muito. Não tem problema. Eu vou abusar de você. Eu vou exigir que você arranque o couro para que eu possa enriquecer. Você continuará pobre. Pode ser? Pode ser. Está tudo certo. Mas não precisa bater. Não tem a ver com a educação também, que é dada... Educação que é dada por a falta de educação, que é dada desde... Tem a ver. Desde que você perceba que a educação é um entre muitos mecanismos de você divulgar um jeito de entender o mundo. Esse jeito comum de entender o mundo é a ideologia. Ora, qual é a proposta de Brecht? A arte é uma forma, entre outras, de divulgação
da ideologia burguesa, isto é, do jeito burguês de interpretar o mundo, isto é, dos valores burgueses, isto é, daquilo que o burguês considera certo e do que o burguês considera errado, isto é, do jeito burguês de ser. Burguês way of life. Ou American way of life, dá na mesma. Ora, vamos imaginar a telenovela. A telenovela é uma produção artística. O que foi? Não, é que eu assim, é uma produção artística. Controvérsias. A qualidade, pelo menos. É, claro, é só a melhor do mundo. É. É a única coisa que presta. É o único produto artístico brasileiro que é internacionalizado. É um espetáculo a nossa telenovela. Produção artística inequívoca. Tem muito mais controvérsia sobre eu ser professor de filosofia do que a qualidade artística da nossa telenovela. Agora, a telenovela, apesar de tudo que eu falei, veicula valores burgueses. É um jeito burguês de interpretar o mundo. E, portanto, a telenovela diariamente funciona como uma instância divulgadora de um certo jeito de viver. E, de certa maneira, a telenovela está diariamente oferecendo soluções sobre o que é tolerável e o que não é tolerável, o que é admissível e o que não é admissível, o que é bom e deve ser aplaudido e o que é insuportável, soluções legítimas para os problemas existenciais e assim por diante. Em outras palavras, a telenovela é um pacote de valores burgueses apresentado diariamente em forma de diversão. O pessoal zomba do Fidel Castro quando faz discursos de 14 horas falando dos valores do proletariado. Pois a telenovela são 60, 70, 80 horas de transmissão high-tech para mostrar os valores burgueses e ainda é super mais divertido de assistir. Então você percebeu que na perspectiva de Brecht, toda arte esconde o seu propósito sociológico e político de dominação de um grupo sobre o outro. Junto com a arte, a publicidade, junto com a arte e com a publicidade, a religião, junto com a arte, a publicidade e a religião, o direito, junto com a arte, a publicidade e a religião, o direito, a filosofia. E toda forma de pensamento nada mais é do que uma solução racional para tornar aceitável a dominação de uns sobre outros. Então, eu espero que você tenha entendido. Quando Zola, Nietzsche e os pós-modernos saem pelo mundo, olhando o mundo e contando o que sentiram, eles dizem estar fazendo arte. Mas na perspectiva, eu diria, marxista ortodoxa, nada mais estão fazendo do que reproduzir os valores da classe dominante, percebendo isso ou não. Dentro dessa disputa de maneiras de entender o papel da arte na sociedade, de certa maneira caberia a pergunta: é possível algum tipo de neutralidade política e sociológica na hora de produzir arte? Essa é a pergunta no final das contas. Então, no final das contas, alguém
olharia para mim e diria: professor, o senhor vem e dá aula. E o senhor considera a sua aula uma grande arte. O mais legítimo e genuíno produto do seu tesão. E ponto. É o que diria Nietzsche. A vida na arte. O mais genuíno subproduto do tesão de quem se manifesta. Não está errado. Mas sempre haverá um marxista para dizer: o problema é que o tesão daquele que se manifesta é um tesão burguês. Porque aquele corpo que ali tem tesão não é um corpo que nasceu naquele momento, mas é um corpo sovado e trabalhado pelas relações de classe, pelo pertencimento a uma classe, pela incorporação paulatina e diária dos valores burgueses. Então aqui, quando eu me levanto, eu me agito, eu me manifesto e eu exacerbo o meu tesão, eu, na perspectiva de Nietzsche, Zola e os pós-modernos, estou fazendo arte. Na perspectiva de Brecht, nada mais estou do que dando vazão à minha forma particular de alienação, a minha forma particular de assegurar a dominação de classe através da filosofia, através do pensamento e através até da forma diversional como eu apresento as questões e os assuntos. Eu acho que agora ficou claríssimo. Então, naturalmente, se você me perguntar, né, como é que você se posiciona? E sabe que eu já contei para muitos aqui, tive a alegria de, certa feita, abrir um congresso internacional de pós-modernidade em Paris. Convidado que fui, não são méritos pessoais, são questões políticas. Eu estava numa posição que facilitava o convite desses caras para vir ao Brasil, e esses caras remuneram assim. O mundo acadêmico é indigente em qualquer lugar do mundo, e uma passagem de avião já põe você em qualquer congresso. Então, eu apresentei um trabalho. E esse trabalho foi sobre as salas de dança em São Paulo. A saber, Carioca Clube, Juventus, Piratininga, Clube Holmes, Alameda Barros, Piratininga. Muito bem. E o que eu fazia? Eu ia lá com o meu amigo, o professor Bernardo, que é um conhecedor profundo das salas de dança sem nenhuma veleidade científica. Então ele dançava e eu anotava o que eu via. E eu anotava ou em guardanapo ou na toalha de papel. E o meu vício era chegar em casa, botar tudo aquilo no computador e começar a categorizar, isso tem a ver com isso tem a ver com aquilo, criar um plano, 2 partes, 2 subpartes e apresentar. Aí eu estaria sendo um bosta. Porque o pós-moderno ele não quer isso, ele quer o meu olhar. E para conhecer o meu olhar, nada melhor do que exibi-lo como ele foi, e não reorganizado, categorizado, reorquestrado e estruturado. Não, como ele foi. Então eu levei as toalhas dos lugares e os guardanapos. E eu fui aplaudido de pé, apesar de vocês rirem. Né? Por quê? Você eu sei que curte essas coisas. Eu fui aplaudido de pé. Por quê? Porque, na verdade, o que eles queriam é o que eu estava oferecendo. E eu estava oferecendo o que eles queriam. E o que eles queriam? O meu olhar. E eu dei o meu olhar. Então eu dizia, aqui eu me entristeci. Quando, por exemplo, eu vi que as roupas elas estavam apertadas. Porque são pessoas de muito baixo poder aquisitivo e elas usam a melhor roupa que elas têm. E a melhor roupa que elas têm foi comprada há muito tempo. E elas engordaram. E elas não cabem mais naquela roupa, mas ainda assim elas mantêm a mesma roupa. E aquilo mostra uma decadência que a mim me entristecia. E eu estou dando ali o meu olhar. O que diria um marxista? O seu olhar é um olhar burguês de um bostinha que ganhou algum dinheiro dando aula de filosofia e tem dinheiro para comprar roupa em shopping. Por isso você se entristece. Sua meleca humana.
Acabou com a sua graça? Entristeceu rapidinho ele. Não, eu não sei se você percebeu, mas os dois têm razão. Porque se você entende que o legal é contar o que eu senti, ótimo. Se isso é que é arte, ótimo. Se isso é que é ciência, ótimo. Se a ciência não pode ir além dos afetos, pois então eu estou contando o que eu senti. Aí eu fiquei triste. Aí eu me entristeci. Aí chegou uma velhota para dançar comigo. E aí eu fui dançar com a velhota, e a velhota era um pouco ossuda. E eu senti as costelas, e aquelas costelas na minha mão foram me fazendo dançar devagar, para não deslocar muito. E é o que eu senti. Você vai dizer, o senhor é meio demente. Esse é o naturalismo. Não é a costela que eu nunca vi. É a sensação dela na minha mão, como se fosse um piano antigo. A mulher era desencarnada, não é desencarnada, é descarnada, né? Ela era descarnada, né? Então, foi isso que eu senti, foi isso que eu pus. Aí tinha lá um lance, que é o seguinte, as mulheres têm uma bandeirinha. Como tem mais mulher do que homem, a mulher chega e dá a bandeirinha para a mulher, e a mulher tem que sair, e o cara troca de parceiro, entendeu? Então, aqueles que têm mais bandeiradas são, de certa maneira, os mais cotejados, né? Há uma espécie de competição entre os machos pelo número de bandeiradas que eles sofreram, etc. e tal. E eu pude perceber que, apesar de eu ser claramente mais jovem do que todos os outros que estavam no salão, eu só tive uma bandeirada, enquanto alguns com sapato branco, etc., tiveram 14, 16 bandeiradas. E eu pude perceber então que o critério da bandeirada era uma certa expertise na dança que eu claramente não tinha. Então eu era uma criatura esquisita para eles. E eles, para mim, foi o que eu senti. Um peixe fora d'água, fora de lugar. É isso. Aquele é o meu olhar? É o meu olhar. É verdade. Zola tem razão. É o meu olhar e ponto. O que dirá Brecht? Sim, é o seu olhar, ponto. Só que o seu olhar nada mais é do que o subproduto de uma socialização em que o seu pertencimento à classe burguesa fez com que esta veleidade fora da sua classe te fizesse te sentir mal. Não sei se percebeu, você tem o mesmo fenômeno e você tem dois olhares e duas interpretações completamente diferentes da mesma situação. É isso que eu queria chamar a atenção. Então, quer dizer, quando o Zola diz, eu fui lá na mina e eu contei o que eu senti, ele, na cabeça dele, de naturalista, ele está fazendo aquilo de mais genuíno, e de mais útil, e de mais importante, e de mais legal, e de mais pós-moderno, embora o termo não existisse ainda, que ele poderia fazer. Na perspectiva do sadio marxismo, é um demente que não entendeu nada. É até um bem intencionado, como todo alienado. Acredita mesmo estar fazendo o certo, mas não percebeu que, na verdade, ao fazer como faz, não está fazendo dos seus afetos. Está garantindo um certo olhar e um certo burguês jeito de viver e de interpretar as coisas do mundo. Ficou claro isso que eu estou contando para você? Ok? Né? Então, eu acho que aqui você tem um ponto importantíssimo, né, da arte como ideologia, né, versus a arte como manifestação vital mais genuína possível. Né? Então, definitivamente são os dois grandes pesos pesados do século XIX, Nietzsche e Marx. Né? Para Marx, a arte é um espaço ideológico de dominação de classe. Para Nietzsche, a arte é toda manifestação genuína do tesão de quem se manifesta, seja lá fazendo o quê? Né? A arte na aula, a arte pilotando um carro, a arte no drible, na bola de basquete, ou em qualquer situação em que você
se extravasa, sai de si e revela toda a sua potência para o mundo através de uma manifestação que é aquela que você julga mais transparente, né, dos teus desejos, dos teus tesões e da sua maneira particular de ser. Importantíssima essa comparação. Bom, é uma pena, tem 1 milhão de coisas para falar e eu não avanço. Muito bem. O realista, quando fala do homem, lembra, o realista é aquele que quando fala do mundo toma suas distâncias. O realista considera o homem como sendo egoísta e, portanto, preocupado com o seu bem-estar, preocupado com os seus prazeres, mas um egoísta calculador. O realismo é inseparável na hora de analisar o mundo da teoria da escolha racional. Toda obra realista é uma obra que coloca o homem na condição de um calculador egoísta. Entende um calculador egoísta? Pô, eu não vou fazer isso, se eu fizer isso eu vou me fuder aqui, e se eu fizer isso eu vou me fuder aqui, se eu fizer aquilo eu vou me fuder, mas esse me fuder é menos do que aquele, que é menos do que aquele, e depois lá para frente eu vou não sei o quê. Então toda obra realista traça um plano absolutamente racional do que vai acontecer. E quem for ler Le Rouge et Le Noir tem o melhor exemplo possível. Julien Sorel faz 1,5 milhão de cálculos antes de escolher o pior dos caminhos a escolher. Entendeu? Então você entendeu que a concepção realista do homem é uma concepção de um calculador que calcula autonomamente. É um calculista. É um indivíduo que busca o próprio tesão, mas busca o próprio tesão através de profundas escolhas racionais. O naturalista não. O homem naturalista também busca o seu prazer. Mas o homem naturalista é regido pelo corpo e não pela razão. O naturalismo é absolutamente hostil às escolhas racionais. Para um naturalista, o homem sente. E é a partir do que ele sente que ele escolhe o que só poderia escolher. Para o naturalista, portanto, toda escolha é ilusória. Na verdade, o homem está inscrito numa natureza que é a única que poderia ser. O homem realista não, calcula e escolhe. A razão comanda o espetáculo. Ele é um egoísta calculador. O homem naturalista é instintivo, apaixonado, visceral. Tudo que passa pela sua cabeça é o mero resultado das suas vísceras, das suas articulações afetivas. Tudo que passa pela sua cabeça é um mero subproduto das necessidades do seu corpo. Na verdade, a razão é a forma mais bem acabada de você se dar bem no mundo. É só um artifício para você conseguir salvaguardar e proteger a sua potência. Né? Portanto, o naturalismo de Zola é absolutamente respeitador da filosofia de David Hume, da filosofia daqueles que consideram as paixões como detentoras das rédeas do homem. O homem naturalista é um homem que calcula muito pouco. E quando calcula em cima de escolhas que ele jamais fará. Porque, na verdade, as decisões da sua vida já são tomadas pelas suas paixões, pelas suas emoções, pelo seu tesão e assim por diante. O homem naturalista está consciente de que, dependendo do momento dos afetos, o caminho será um ou outro. O homem naturalista está consciente de que as decisões morais dependem muito dos hormônios. Se
você acabou de dar uma gozada, é duro pensar em sacanagem. Não sei se entendeu. Se não entendeu, faz a experiência em casa. Pense nas fantasias mais loucas que você já teve. E perceba que toda vez que você resolve cogitar em piruetas eróticas avançadas, é porque faz tempo que você não deu uma extravasada. Dá uma extravasada e retome as fantasias. Você vai ver, oh, puta merda, eu falei isso, velho. Caralho. Você acabou de dizer que ia botar 8, um de cada cor aqui dentro, e que iam te enfiar de tudo que é buraco. Não é possível. Por quê? Porque isso era antes da ejaculácio e depois da ejaculácio. Muda tudo. A moral do homem depende da ereção. Só isso. Isto, se ele não disse, é porque não chegou no meu nível de explicitação. Tinha muito que aprender. Mas é exatamente isso. Só isso. Só isso. Eu espero que você tenha entendido, né, que o naturalista é um vitalista. E um vitalista quer dizer alguém que está convencido de que tudo o que acontece na sua vida está integrado num pacote vital e, portanto, o que você pensa tem a ver com o joelho, com o cotovelo, com a bimbada, com os ovos, com tudo. E, portanto, de certa maneira, o naturalismo é absolutamente hostil à crença de que nós decidimos sobre a nossa vida calculando. O cálculo é uma ilusão. A racionalidade é uma ilusão. Porque o que comanda a nossa vida são exatamente os estados de humor, as vitalidades essas que têm diretamente a ver com o instante, com o que acabou de acontecer, com o encontro, com as alegrias, as tristezas, os prazeres e as dores daquele segundo mesmo. E Zola deixa isso muito claro na sua obra. Quando forem ler Germinal, sirvam-se de tudo isso que eu estou falando. Zola é um naturalista e, portanto, Zola sabe bem o quão instintivos nós somos, o quão respeitadores das gônadas nós somos na hora de optar por um caminho ou por outro caminho. E um momento fantástico é quando a mina está enchendo d'água, velho. A mina está enchendo d'água e o Chaval e o Etienne saem pra porrada por causa da Catherine. Você pode imaginar essa Catherine, que antes de levar pinto de todo mundo da trama, ela já era confundida com um homem. Você pode imaginar que tipo de bicho não era? E os caras saíram pra porrada com a água aqui. E o pá! E os dois iam morrer. Por quê? Quem é que ia comer a Catherine dali pra frente? Por quê? Porque é tudo uma questão de condições materiais concretas de existência. A Catherine podia ser horrorosa, mas era a xereca do momento. Era a única coisa que dava a usar. E se tiver que alguém agora, ela é minha, velho. Eu prefiro morrer, mas quem vai comer ela agora sou eu. Entendeu? Isso não é escolha racional. Isso aí é pinto duro, debatendo até que só sobre um. Se agora não ficou claro o que é o naturalismo, eu espero que você compre uma obra literária e leia. A aula termina. Muito obrigado. Na próxima vez, muito obrigado.